Levanta as mãos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Está dizendo assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vós. Amém? Aqueles que podem, vamos nos ajoelhar e orar 15 minutos de oração e falar com Deus, se achegar perto de Deus, como diz a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Jesus, Pai da presença dos carros. Foi preciso a tua presença. Adonai se manifesta.
verso 1. 12, Gênesis 12, 1. Esse microfone aqui para parar ali. Agora parou. Agora ficou bom. Gênesis 12, verso 1. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos, mas não feche sua Bíblia. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, nós te agradecemos por estar em sua presença, por mais uma oportunidade. Te agradecemos, Pai, por Senhor nos concedido estarmos aqui para te prestar um culto. Pai, nós te oferecemos nosso louvor e agora te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Deus, Pai, me usa a minha boca, Pai, e que nós possamos ser tocados pela sua palavra, sermos cheios, e que possamos ser aqui totalmente restituídos e cheios da sua graça, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos. Agradeço o nome pelo convite. Deus abençoe todos os obreiros aqui. Deus abençoe cada um de vocês, a cada um dos irmãos, e primeiramente a Deus. Sou muito privilegiado por poder estar aqui. Eu que estou ganhando esse presente de poder estar com os irmãos. Segunda vez que eu venho nessa igreja, primeiro estarei ministrando a palavra. Estou muito grato a Deus. Obrigado. Irmãos, se vocês puderem me acompanhar com a sua Bíblia aberta, será muito bom, para que você possa entender em que caminho nós estamos andando dentro da palavra. Nós lemos um texto muito conhecido, todo mundo já ouviu sobre a história de Abraão, ou Abraão, como ele é chamado no início. Todo mundo conhece, até cânticos que falam a respeito dessa história. Então é conhecido de toda a igreja. Nós sabemos que Abraão foi chamado, e nesse chamado Deus faz lindas promessas para a vida de Abraão. Olha que promessas lindas: far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Todas essas bênçãos apenas no versículo, ou seja, não era pouca coisa, era a grande bênção que Deus tinha para a vida de Abraão. Nós sabemos que Deus é um Deus que gosta de nos fazer promessas. Deus ama fazer promessas nas nossas vidas. Na Bíblia nós encontramos várias promessas que são coletivas, são para todos nós. Só que toda promessa é condicionada a alguma atitude. Olha, temos algumas promessas. Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é a promessa? Ser salvo. Mas eu preciso perseverar até o fim. Outra promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A promessa: receber a coroa da vida. Mas a condição: ser fiel até a morte. Em Salmos capítulo 1, verso 3: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E agora a promessa: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que promessa maravilhosa! Aleluia! Só que, como nós vemos, toda promessa está condicionada a alguma atitude. Todo chamado de Deus exige uma resposta de quem foi chamado. Deus faz o chamado e logo após o chamado Ele traz as promessas. Mas eu preciso também ter uma atitude em relação a esse chamado de Deus. Olha que promessas lindas que Deus fez a Abraão. Mas qual foi a condição? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais. Para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Não disse nem para onde. Eu sempre que eu vou sair, eu odeio sair sem saber para onde eu vou. Ah não, no caminho a gente se acha, a gente pergunta. Não, eu sempre gosto de saber para onde eu vou. Eu sempre gosto de, se eu não sei, eu procuro um mapa. Eu sempre quero estar sabendo onde eu vou chegar. Pense vocês agora, sair de onde você está acostumado, para ir para uma terra que você não sabe nem
Parece uma coisa tão simples, mas não é. Se eu chegasse para você e falasse, viu, você vai abandonar o seu serviço, vai abandonar tudo, mas para onde você vai, você pode levar a sua família, você pode levar quem você quiser, você pode escolher para onde você vai, e ainda no caminho, quando você chega lá, eu vou te pagar o dobro que você ganhava antes. Opa, mas aí é fácil. Agora, se for o contrário, você não sabe o que você vai receber, você não sabe para onde vai, e ainda tem que abandonar tudo. Ou seja, todo chamado exige uma renúncia. Devemos renunciar. Sempre as pessoas queriam seguir Jesus, Jesus alertava: você vai ter que renunciar a si mesmo. O Filho do Homem não tem um dinheiro na cabeça. Eu renunciei em coisas materiais. Exige uma renúncia. Aí as pessoas se afastavam, porque é difícil renunciar, como dizem. É difícil renunciar às coisas. Eu vou além. Às vezes nós queremos ser abençoados por Deus, queremos ter uma intimidade maior com Deus, mas passamos a maior parte do nosso tempo livre no celular, no Instagram, nas redes sociais. Será que nós conseguimos renunciar a isso? Queremos ganhar os nossos amigos para Deus, queremos ganhar as pessoas que trabalham conosco para Deus, mas quando conversamos com Ele, passamos todo o tempo falando de bobagens, fofocas, besteiras. Será que conseguimos renunciar a isso? Queremos ter um casamento abençoado, queremos ser alguém abençoado por Deus nas nossas vidas, mas saímos ficando sem compromisso, ou quando temos namorado, no namoro só serve para pregação, não edifica, não se santifica. Será que conseguimos renunciar a isso? Deus nos chama e tem promessas para nossas vidas, mas no caminho temos que renunciar às coisas, temos que renunciar a bens materiais, renunciar às nossas próprias vontades, renunciar aos próprios desejos, renunciar aos próprios prazeres da carne. Aleluia! Mas a promessa é bem maior do que a perda no caminho. Aleluia! Aleluia! Sai da terra! Tem mais. Do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes. Na Bíblia nós vamos ver que Terá, pai de Abraão, ele era um homem politeísta, ele adorava outros deuses, um homem idólatra. E na cidade onde eles moravam, Ur dos Caldeus, era uma cidade totalmente idólatra. Eles saíram de Ur dos Caldeus para o norte, mas pararam em Arã. A Bíblia não diz isso, mas alguns historiadores dizem que Deus já havia chamado Terá, pai de Abraão. Por isso que ele saiu de Ur dos Caldeus e foi ao norte. Mas no meio do caminho ele estacionou, ele parou, ficou em Arã. E agora Deus vai chamar Abraão. E ele vai falar para Abraão sair daquela terra e sair também do meio dos seus parentes. Deus nos chama, mas no meio do caminho nós vamos ter que, às vezes, fazer amizades, romper laços familiares. Meu Deus, mas isso é muito rígido. Você não vai desfazer qualquer amizade, e não é qualquer laço familiar que você vai quebrar. Mas se eles não te edificam, não te aproximam de Deus, nós devemos nos afastar. Terá era idólatra, naquelas cidades havia idolatria. Então, para Abraão ser edificado, ele deveria sair de lá. Aleluia. Deus nos chama para renunciar, mas também para sermos separados, para sermos diferentes, para sermos, nós somos escolhidos, então nós temos que viver exclusivamente para Ele, somos separados. Aleluia. Aleluia. Agora ali no verso 4: assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. No começo, assim partiu Abraão. Deus nos chama, temos que ter renúncia. Só que para alcançarmos a promessa devemos ter uma ação. Partiu, ação. Ou seja, só alcança a bênção quem não fica parado. Quem fica parado não recebe a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos a história de Ruth e Noemi. Noemi perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu filhos. Estamos isolados. Noemi fica reclamando. O que Ruth faz? Ruth vai trabalhar.
Ruth ela vai juntar as espigas. Ruth ela não fica parada. O povo de Israel, quando está saindo do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho. E quando eles clamam a Deus, o que Deus fala para eles? Marchem, porque eu já prometi. Agora a ação vem de nós. O agir vem do homem. A promessa vem de Deus, mas nós temos que agir. Aleluia. Glória a Deus. A bênção não vai chegar, não. Se ficarmos acomodados, a bênção não chegará. Se ficarmos esperando tudo cair no céu, não vai acontecer. Deus chamou, decretou, então haja. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 13, verso 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Verso 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar mais juntos. Olha, a promessa era para quem? Era para Abrão. Abraão enriqueceu, teve muitos rebanhos e muitos gados, mas Ló, que foi com ele, também tinha muitos gados, de forma que não dava para ficar mais juntos. De tanta coisa que eles tinham conseguido. Ou seja, a bênção era para Abraão, mas no meio do caminho Ló também foi abençoado. Sabe o que isso quer dizer? Meu irmão, a bênção sobre a sua vida será tão grande que até as pessoas a seu redor serão abençoadas também. Aqueles que estão à sua volta também serão abençoados pela promessa que Deus tem na sua vida. Aleluia. Só que agora começa a haver uma briga, porque os pastores de Abraão não estão se entendendo mais com os pastores de ovelhas de Ló, porque já não cabem mais eles, então está havendo algum desentendimento. E agora Abraão chega para lá e fala: Ló, a gente vai ter que se separar. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, pode escolher, escolhe qualquer lugar que você quiser ir, que eu vou para o lado oposto. Fica à vontade, escolha. Ló, então ele vai olhar e lógico, ele vai escolher o lugar mais bonito para os olhos. Ele vai escolher a terra que aparentemente é mais frutífera. Mas sabe por que Abraão não escolheu? É Abraão que tinha o chamado, a bênção não era para ele. Ele podia ter a prioridade de escolher, mas ele não escolheu. Porque quem sabe que tem promessa de Deus, ele sabe que não depende do ambiente para ser abençoado. Não importa onde estiver, a bênção que eu carrego é maior. Não importa onde eu esteja, a bênção de Deus vai chegar para a minha vida. Não importa o ambiente que estou, a promessa de Deus chegará. Aleluia, aleluia. Agora no capítulo 14, nós vamos ver que alguns reinos que pagavam tributos a outros reinos maiores, e eles eram submissos a esses reinos, agora eles resolvem se rebelar, e isso causa uma guerra. E nessa guerra, Ló e sua família será levado cativo. E Abraão vai entrar nessa guerra também para libertar Ló, seu sobrinho. E lá no finalzinho do capítulo 14, no versículo 21, depois que Abraão consegue resgatar Ló, diz o rei de Sodoma para Abraão: dá para mim as pessoas, deixa eles serem escravos meus, e eu vou te dar os bens. Ou seja, você deixa eles serem meus escravos, e eu vou te enriquecer. Ou seja, Abraão tem uma promessa que ainda não se cumpriu, está passando por lutas, e agora ele foi tentado. Isso todo crente vai passar. Promessas que ainda não se cumpriram, lutas e tentações. Isso é o básico de todo cristão. Só que agora no capítulo 15, Deus chega para Abraão e fala assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, teu grandíssimo galardão. Ou seja, só precisa de escudo quem está na guerra. Ele estava na guerra, mas Deus era o escudo dele. Deus não nos tira da batalha, mas Deus nos livra em meio às provações. Aleluia! Glória a Deus. O engraçado é que a Bíblia não falou que Abraão estava com medo, mas Deus chega para Abraão falando assim: não temas,
Ou seja, Deus sabia que Abraão estava com medo. Existem coisas que ninguém sabe, mas Deus sabe a nosso respeito. Existem lutas que você não contou para ninguém, mas Deus sabe o que você está passando. Existem crises que ninguém sabe ao seu redor, mas Deus conhece. Só que Ele é teu escudo, Ele é seu galardão. É Ele quem luta com você, é Ele quem te protege, é Ele quem te cuida, é Ele quem te guarda. Mas você não está sozinho. Talvez o pastor não saiba da sua luta, eu não sei da sua luta, mas Deus conhece e Ele te guarda. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 15 ainda, no versículo 5: então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse: assim será a sua descendência. Deus chega para Abraão e fala assim: a sua descendência vai ser como as estrelas. Só que Abraão está dentro da tenda, e dentro da tenda não tem como você enxergar as estrelas. Como que você vai contar as estrelas se a tua visão está sendo tapada pela lona da tenda? Então Deus fala para Abraão: sai para fora, porque agora você consegue contar. Às vezes nós não estamos vendo a bênção de Deus, porque a nossa visão está limitada, a nossa visão está fechada, porque nós estamos presos dentro de uma tenda, mas Deus nos convida a sair do nosso comodismo. Deus nos convida a sair da nossa tenda para podermos olhar para o céu, levantar a cabeça e ver as promessas que Ele tem para nós. Agora Abraão começa a querer contar as estrelas, e ele começa a contar 1, 2, 3, e ele se perde, é claro. Ele volta a contar, começa a contar, e ele não consegue. Alguém já tentou contar estrela? Não dá. É muito. Deus fala para Abraão: assim será a tua descendência, não será apenas um, serão milhares. A bênção para a sua vida não será apenas do jeito que você pensa, é muito maior. A bênção para a sua vida é muito maior do que você imagina. Aleluia. Aleluia. Estou tentando adiantar aqui para ganharmos tempo. Agora no capítulo 16, Sarai, mulher de Abraão, ela erroneamente vai tentar dar uma ajudinha para Deus, para a promessa se cumprir. Porque os anos começam a se passar, os anos vão passando, Sarai continua sem engravidar, continua sem ter filhos. Ela vê que está ficando muito velha, seu ventre é adormecido, e ela fala: bom, vou dar uma ajuda para Deus, né? Talvez eu precise de ajuda. E ela vai falar para Abraão se deitar com a sua serva Agar, e Agar vai ter um filho de Abraão. Só que a promessa de Deus não era para o filho de Abraão com Agar, a promessa de Deus era para o filho de Abraão com Sarai. Às vezes nós queremos adiantar as promessas de Deus, queremos fazer do nosso jeito, com a nossa própria força, porque somos ansiosos demais. E Ismael nasceu, que foi o filho de Agar com Abraão. Ismael nasceu, e Abraão pediu para Deus cuidar de Ismael, mesmo ele não sendo o herdeiro da promessa. E Deus cuidou de Ismael. Tanto que ele também teve uma descendência grande, mas não foi o herdeiro da promessa. E o problema é que quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, Deus pode até permitir, mas terão algumas consequências. Até hoje, os descendentes de Ismael criam guerras e inimizades com os descendentes de Abraão, com os descendentes de Isaac. Ismael que gerou o povo árabe, até hoje eles se dão bem com quase ninguém. E ainda acreditam que a promessa foi para Ismael. O povo islã, eles acham que a promessa foi para ele. Ou seja, quando nós tentamos fazer do nosso próprio jeito, Deus pode até permitir, mas consequências virão. Porque as coisas não é para ser da nossa maneira, é para ser da maneira de Deus. Espera, Abraão! A promessa vai chegar, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Aleluia! Mas agora no capítulo 17, Deus chega e aparece novamente para Abraão. E agora ele vai mudar o nome de Abraão para
reafirmar a aliança com Abraão. Às vezes a gente pode até errar, mas Deus é tão misericordioso que nos dá uma nova chance. Ele nos dá uma nova chance de acertarmos com Ele, e Ele está reafirmando as promessas dele para a nossa vida. Abraão tinha errado, Sarai também, mas Ele estava dando uma nova chance e reafirmando: vocês ainda terão o filho que eu prometi, a promessa ainda vai se cumprir. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora no capítulo 18, Abraão está na sua tenda e aparecem três varões em sua frente, e um deles é uma teofania, é Jesus no Antigo Testamento, a forma que ele usava para se manifestar. E Abraão reconhece e se prostra e adora. Ele convida esses homens a chegarem, ele lava os seus pés, prepara alguma coisa para eles comerem. Deus novamente reafirma a aliança. Sara ri. Os irmãos conhecem a história. Deus fala que porque ela riu, o nome seria Isaac, que significa riso. É uma história bem conhecida. Mas quando eles estão indo embora, ali no versículo 17, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, Deus parando e pensando: bom, se eu tenho alguma coisa para fazer, por que eu vou ocultar do meu amigo Abraão? Abraão, ele era amigo de Deus, ele conseguia conversar com Deus. Agora a gente vai ver uma conversa, Deus fala, Abraão responde, Abraão fala, Deus responde. Maravilhoso poder ser chamado de amigo de Deus. Aleluia. Então Deus vai falar para Abraão que eles iriam destruir a nação de Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder. Ele vai interceder porque lá em Sodoma e Gomorra está o seu sobrinho Ló. Então ele vai intercedendo para Deus, dizendo: se houverem 30 justos, o Senhor ainda destruirá. Ele começa por 50, 40, 30, e vai diminuindo. Se houver apenas um justo, ou seja, ele está intercedendo pela vida de Ló. Sabe o que falta muitas vezes para nós sermos mais abençoados? É que nós pedimos tantas coisas para nós mesmos e intercedemos pouco pelos outros. Quando vamos orar, a nossa oração é tão pequena, por quê? Porque passamos 10, 15, 20 minutos falando, pedindo coisas para nós, para a nossa família, e não intercedemos pelos outros. Aleluias. Um grande segredo para ser abençoado para a intercessão. Deus te deu esse poder de interceder. Quando Abraão intercede por Ló, Deus ouve a voz de Abraão e ele responde à intercessão de Abraão. Você tem o poder de interceder pelo seu irmão e pelos filhos. Se você soubesse quanto você vai ser abençoado ao interceder pelas outras pessoas. Aleluias, aleluias. E o Senhor fica ali conversando com Abraão, e os outros dois anjos vão para Sodoma e Gomorra. Eles encontram Ló lá no capítulo 19, verso 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vós levantareis, e ireis por vosso caminho. E eles disseram: não, na rua passaremos a noite. Que isso quer dizer? Parece uma coisa tão simples aqui, mas não é. Os mesmos anjos que foram na casa de Abraão, Abraão os convida, eles aceitam. Abraão fala que vai lavar os pés, eles aceitam. Agora Ló convida eles para entrar na casa, eles não aceitam. A Bíblia vai falar que eles só entram depois que ele insistiu muito. E eu ainda ouço dizer que eles só entraram porque Abraão tinha intercedido por Ló. O que isso quer dizer? Ló influenciava onde eles, Abraão influenciava onde ele estava. As pessoas que estavam próximas a Abraão eram abençoadas. Ló foi para Sodoma e Gomorra, e agora
mas logo quando começa a ser influenciado, os anjos não querem nem entrar na casa de Ló. Quando Sodoma e Gomorra começam a influenciar você perde a sua comunhão com Deus. Quando Sodoma e Gomorra começam a moldar, você perde a tua intimidade com Deus. Eu falei, quando nós começamos a ser influenciados pelo mundo, nós perdemos a comunhão com Deus. Quando o mundo começa a nos influenciar, nós perdemos a intimidade com Ele. Por quê? Porque nós somos chamados para influenciar, não para sermos influenciados. Deus levanta verdadeiros Abraãos para influenciar onde quer que esteja e não ser influenciado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Enquanto isso acontecia, o Senhor conversava com Abraão e ele novamente vai reafirmar a aliança com Abraão. E a Bíblia vai dizer em Romanos 4, verso 20: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando ele teve fé, aquilo foi imputado por justiça. Uma coisa que eu aprendi: quando Deus tem promessas para nós, no meio desse caminho aparecem dificuldades. E como eu disse, nós temos que agir com fé. Mas chega um momento que não tem mais o que nós fazer com nossas próprias mãos. Porém, quando nós não podemos fazer nada, o exemplo de Abraão é adorar. Enquanto a promessa não chega, ele adora. Vou te dar um exemplo. Israel, quando foi tirado do Egito, o que Deus falou para Israel? Deixe o meu povo sair, para eu levar eles para uma terra que mana leite e mel, e eles me farão uma festa no deserto. Eles me prestarão um culto no deserto. Ou seja, Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, mas no caminho era para eles adorarem. Eles fizeram isso? Não. Eles murmuravam, reclamavam e queriam todo o tempo voltar, porque eles começaram a pensar mais sobre eles e não no Deus que lhe fez a promessa. Resultado: todo mundo alcançou a promessa. Todo mundo que saiu do Egito chegou até a terra prometida? Não. Saíram cerca de 2 milhões, 3 milhões de pessoas de lá. E quantos chegaram até a terra prometida? 2: Caleb e Josué. E os outros morreram. A promessa de Deus se cumpriu, mas teve pessoas que não viram ela se cumprir e nem participaram da bênção. Por quê? Porque no caminho só murmuraram, só reclamaram. Qual é o segredo então? Enquanto a promessa não chega, eu levanto a minha mão e dou glórias a Deus. Enquanto a promessa ainda não aconteceu, eu abro a minha boca e glorifico o Deus que me fez a promessa. Enquanto a promessa não chega, eu vou adorar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Talvez a promessa não tenha se cumprido, mas não murmure, não reclame, apenas adore, porque no tempo certo ela vai se cumprir. Glória a Deus! Aleluia! Agora no capítulo 20, estou quase terminando. Abraão vai mentir. Ele é o filho da promessa, o pai da fé. Filho da promessa, o pai da promessa, pai da fé, amigo de Deus, mas ele também tem seus pais. Ele vai mentir pela segunda vez, porque ele já tinha mentido lá no começo. Vai chegar numa terra e falar que Sara é apenas sua irmã e não sua esposa, porque ele tinha medo de ser matado, de ser morto por causa dela. Abimeleque gostou de Sara e eles ficam lá. E Deus vai falar em sonho a Abimeleque que aquela mulher que ele estava prestes a tomar para ele já era casada, e se ele fizesse isso, eles iriam sofrer as consequências. Agora Abimeleque vai chamar Abraão e vai repreender
Abraão. Abimeleque não era cristão, Abimeleque era pagão. Imagine o Filho de Deus sendo repreendido por um homem pagão. É triste, é feio, é horrível, mas ele foi repreendido. Só que agora, no versículo 17, orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Abraão tinha acabado de errar, e mesmo assim Deus usou Abraão para orar por Abimeleque, e vai curar Abimeleque e toda a sua casa, e todas as mulheres de lá, para elas terem filhos também. Por quê? Não são os nossos erros que nos definem. O poder não está em você, o poder está naquele que te chamou. Nós erramos, tropeçamos, mas temos que nos consertar. Quando Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, não quer dizer que ele não ia errar, quer dizer que ele deveria se corrigir quando ele errasse. E mesmo depois do seu erro, Deus usa Abraão para orar, e ele vai curar Abimeleque e toda a sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Mais alguns anos se passam. Agora finalmente chega. Sara engravida. Os meses se passam e nasce Isaac, o herdeiro da promessa. Quanta alegria, a promessa que tantos anos esperamos chegou. Mesmo na velhice de Sara, na velhice de Abraão, Deus opera um milagre e a bênção chega, a promessa se cumpre. Isaac nasce. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todas as situações dizem que não. Deus vai operar o milagre, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, mas Ele vai cumprir, mesmo quando tudo diz que não. Só que agora tem um problema. O filho que Abraão tanto esperou nasceu. Mas agora no capítulo 22, Deus fala para Abraão: Abraão, pega seu filho Isaac e você vai oferecer ele em sacrifício para me adorar. Aí complica a coisa. Olha quantos anos Abraão esperou por essa promessa para se cumprir. E agora que ela se cumpre, finalmente Isaac nasceu. Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Meu Deus. Minha filha ainda não nasceu, mas já tem um amor tão grande por ela. Imagine vocês que têm filhos. Imagine ter que sacrificar o próprio filho. E não é um sacrifício qualquer não. Se é um sacrifício para Deus, tem que ser um sacrifício com alegria. Ele tem que matar Isaac e ainda sorrir e falar glória a Deus. Não pode nem ser com lágrimas. Não pode ser triste, não pode ser de má vontade, tem que ser de coração. Meu Deus! Entender. Que difícil. É por isso que Abraão é o pai da fé. Porque não sei se outra pessoa teria uma fé dessa. Mas Abraão tem. Abraão, ele acorda de manhã bem cedo. Ele chama Isaac. Ele vai cortar as lenhas. E eles vão para uma caminhada de 3 dias. Que é para pensar bem, porque Deus não gosta que a gente faça nada de cabeça quente, não gosta que a gente faça nada por impulso, tem que ser pensado. Se é para fazer para Deus, tem que ser bem feito. E Abraão vai, 3 dias de caminhada, chega lá, ele fala para os servos ficar, eles sobem, eles preparam tudo para um sacrifício normal. Mas Isaac não é bobo, Isaac percebe que está faltando alguma coisa. Pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o holocausto, mas e o cordeiro? Cadê? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Então ele vai deitar Isaac, ele amarra as suas mãos, ele prepara o cutelo. Com uma mão ele segura Isaac, e
com outra ele se prepara para dar o golpe fatal. Mas quando ele vai desferir o golpe que mataria Isaac, Deus manda ele parar e filha, Abraão, não faças nada para o menino, porque agora eu sei que tu tens fé. Agora uma parte importante que às vezes nós não reparamos, é que quando Abraão sobe com Isaac, ele fala para os servos, fiquem aí, nós iremos e voltaremos. Aleluia. Ele sabia que ele não voltaria sozinho, ele sabia que voltaria junto com Isaac. Os escritores aos Hebreus disseram, a fé de Abraão era tão grande que ele sabia que se mesmo que ele matasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar, porque Deus tinha prometido que sairia uma grande nação de Isaac, e ele sabia que Deus não mentiria. Aleluia. Abraão pensou, eu posso até matar Isaac, mas Deus vai ressuscitar, porque Abraão tinha fé. Deus, Pai, aleluia. Eu quero mudar um pouco a história aqui. Preste bem atenção para você não se perder. Quero voltar um pouquinho a história. Adão lá no Jardim do Éden. Vai ter sentido. Vai, fica esperto. Preste atenção. Deus criou Adão. Criou Eva. E desde o princípio Deus tinha prazer em ter intimidade com Adão. Sempre ao fim da tarde Deus descia e conversava com Adão cara a cara. Eles eram amigos. Adão e Eva tinham liberdade no paraíso, mas foi enganada pela serpente. Ela toma do fruto que Deus falou que não podiam comer. Ela come, e como se isso não passasse, ela também dá para Adão. Adão também come do fruto. E agora eles percebem que estão nus. Eles desobedecem a Deus. E através desse pecado, todos os homens se tornam maldição pelo pecado de Adão. Então Deus vai descer como de costume e vai falar, Adão, aonde tu estás? Adão está escondido. Adão fala, eu estou nu, Senhor. Mas Deus não perguntou como Adão estava, Deus perguntou aonde ele estava. Eu te pergunto, Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia. Por que ele pergunta então? Porque Adão, quando pecou, ele mesmo não sabia mais quem ele era. E agora Deus vai ter que expulsar Adão e Eva do paraíso. E agora tem anjos guardando a entrada, eles não podem mais entrar. E por causa disso, a amizade e a intimidade de Deus com o homem foi rompida. E através desse pecado, todos os homens que nascem são pecadores. E qual que é o salário do pecado? A morte. Voltamos para a nossa história de Abraão com Isaac. Depois que Deus fala para Abraão não matar Isaac, Deus mostra que tinha um cordeiro lá, e aquele cordeiro substituiria Isaac. Eu achava que isso era apenas sobre Abraão e Isaac, mas não. Sabe o que isso significa? Deus estava lá desde o começo mostrando que haveria um dia em que todos nós, todos os homens escapariam da morte por um cordeiro substituto, um cordeiro que no último instante substituiria e morreria em nosso lugar. É por isso que o Batista olha para Jesus e fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Por favor, acha Gálatas capítulo 3, versículo 13 para mim, por gentileza, não querendo abusar da vontade do irmão. Quem quiser procurar também, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aleluias, aleluias. Você pode estar se perguntando, tá, mas o que Adão tem a ver com Abraão, o que tem a ver com Jesus? Por favor, lê para mim, 3:13. Cristo nos rasgou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que se for pendurado no seu madeiro. O que isso tem a ver com a história que nós estamos pegando? Todo homem que nascia era pecador através da semente do pecado que vem de Adão.
cumpria em Jesus. Ou seja, a plenitude da promessa de Deus para Abraão se cumpre em Jesus. Quando Jesus nasce, a plenitude da promessa feita a Abraão se cumpre. Mas Jesus vai substituir-nos e vai morrer em nosso lugar. Por quê? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Através de Adão nós herdaríamos apenas o pecado, mas Jesus morre por nós para quê? Porque agora nós somos herdeiros das promessas de Abraão, não mais herdeiros do pecado de Adão, mas sim herdeiros das bênçãos de Abraão. Pela fé nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Levanta sua mão, eu quero profetizar para a sua vida. Sabe o que Deus disse para Abraão? Aleluia! Eu farei de ti uma grande nação. Então Deus te abençoará, engrandecerá o seu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E sabe o que mais? Adão perdeu a intimidade com Deus, mas Abraão era amigo de Deus. Se nós somos herdeiros de Abraão, nós herdamos essa intimidade com Deus. Quem crê, abre a boca e dá glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Todas essas bênçãos de Abraão se estendem até você. Todas essas bênçãos se estendem até nós. Aleluia! Aleluia! Não haveria outra pessoa que pudesse pagar o preço, mas Jesus pagou o preço, e agora nós temos acesso a todas as bênçãos de Abraão. Glória a Deus. Eu sou herdeiro das promessas feitas a Abraão. Aleluia! Glória! Se coloca, por gentileza, eu quero terminar. Gadiel, por favor, canta para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te convidar. Se essa palavra tocou em você de uma maneira, quero te convidar a vir até a minha frente, que nós faremos uma oração na sua vida. Ou se de repente você quer tomar uma postura diferente com Deus, vem até a minha frente que nós iremos orar. Mas uma coisa eu quero te dizer: não deixe nunca o inimigo tirar o foco de quem você é. Você é herdeiro das bênçãos de Abraão. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. A partir de Jesus nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão.